Você tem vergonha ou orgulho do Brasil? Hoje o assunto envolve isso e muito mais. Israel Belo de Azevedo conversa com Fernando Brandão, um executivo da Junta de Missões Nacionais, que entende muito quando se trata de política social. No quadro Loucos por Viagens, Rogério Enachev nos leva para conhecer mais um lugar pelo mundo. Logo mais, o informativo da Junta de Missões Mundiais nos trazendo informações importantes sobre os missionários no campo. A pergunta do dia é: o Brasil um dia será cristão? Vamos às ruas para saber o que o povo fala? O senhor acredita que um dia o Brasil vai ser um país cristão? Eu acredito. Por quê? E o Brasil precisa de Jesus. É uma pergunta meio difícil. Eu acho que totalmente ainda está muito longe. Tem muita coisa ainda, muito caminho para a gente percorrer, está muito difícil. Eu creio e peço a Deus por isso, que eu sou muito brasileira, amo meu país, então eu creio nisso. Eu acho que é um dos países que tem mais religião, né? Geralmente as pessoas vão a Deus mais pela dor que pelo amor. Olha, tudo depende do que você entende como cristão. Um país religioso que vai à igreja ou um país que tem na pessoa do Cristo um alicerce, uma fonte de vida, uma fonte de inspiração e padrões a seguir. Você quer ler a Bíblia? Marcos é um bom livro para você começar. Mateus, Marcos é o segundo do Novo Testamento. E Marcos nos conta o que Jesus fez. Agora, nós podemos, a partir dessas histórias, ir para um segundo livro. Então, depois de Marcos, eu recomendo João, o Evangelho de João, que nos mostra o que Jesus disse. Marcos, o que Jesus fez. João, a ênfase é naquilo que Jesus disse. E entre as frases que Jesus disse, uma é o coração de toda a Bíblia. E é a síntese de tudo aquilo que ele faz. Eu vou ler para você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Evangelho de João, portanto, é mais explicativo. Marcos é mais narrativo. Eu até posso imaginar que João leu os outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, e fez a seguinte pergunta, antes de planejar, pesquisar e escrever o seu evangelho. Quais são as dúvidas das pessoas sobre Jesus? Não é interessante isso? O autor tem um projeto e ele quer responder, imagino eu, a seguinte pergunta: quais são as dúvidas das pessoas sobre Jesus? Eu quero salientar um tipo de dúvida. É a dúvida dos intelectuais, aqueles que têm uma reflexão mais profunda, questionam muito, e certamente os intelectuais têm a seguinte pergunta: afinal, quem é Jesus? João responde, e eu vou ler para você. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Diz mais ainda João: o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas, esse mais é extraordinário, a todos quantos o receberam,
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade dos homens, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. É exatamente assim que João começa o seu evangelho, como se tudo que viesse depois fosse uma explicação disto. Esse texto é muito importante, não só por isso, por ser o fundamento do que vem depois, mas por dar aos intelectuais à pergunta quem é Jesus uma clara resposta. Jesus é o Verbo, ou no grego o Logos, ou em outra tradução, a palavra. Quando Deus criou o mundo, ele disse, lá no princípio, haja e houve, faça-se e se fez. O autor então nos mostra que Jesus é Deus. Não é um mestre, não é um psicólogo, não é um conselheiro, não é um que faz milagres, não é um que tem ensinos maravilhosos. Tudo isso é verdade. Mas o resumo, a essência de quem é Jesus é que ele é Deus. Por isso podemos orar ao Deus Pai, ao Deus Filho, ao Deus Espírito Santo. A Bíblia, portanto, responde às nossas perguntas. E responde àquela pergunta como essa de natureza intelectual, reflexiva, de um pensador, de uma mulher pensadora, de um homem pensador, de um jovem, de um acadêmico, de um estudante em qualquer área. Quem era Jesus? João é esta a resposta, ao nos apresentar então Jesus como Deus. É por isso que nós podemos esperar, confiar em Jesus, porque ele tem os mesmos atributos do Pai, os mesmos atributos do Filho, porque desde o princípio e até agora ele é Deus. Isso aprendemos com João. Então recomendamos começar com Marcos, e em seguida João. Você vai aprender quem é Deus e vai aprender como deve se relacionar com ele, porque a Bíblia é um livro de relacionamentos, não só de conhecimento, mas de relacionamentos. Participe do programa respondendo a seguinte pergunta: o Brasil um dia será cristão? Entre os participantes, sortearemos o livro O Fruto do Espírito, de Israel Belo de Azevedo. Para responder, acesse conviteavida.org.br ou escreva para nós no endereço Praça Barão de Corumbá 49, CEP 20510-170, Rio de Janeiro, RJ. Confira os ganhadores no próprio site. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Se Deus tivesse uma geladeira, seu retrato estaria na porta. Ele lhe manda flores toda a primavera e uma nova aurora a cada manhã. Sempre que você quiser conversar, ele estará pronto a ouvir. Aceite a realidade, ele é louco por você. Quando a vida está difícil, não conseguimos perceber o cuidado de Deus conosco, mas Max Lucado quer reacender essa esperança em seu coração com o livro Deus está com você. Sinta o toque e o carinho de Deus através das palavras de Max Lucado. Deus está com você. Adquira já o seu exemplar. Hoje, Convite à Vida traz um homem que conhece o Brasil, não de revistas ou de programas de televisão
ou de documentários específicos, mas por andar pelo Brasil de norte a sul, como se dizia antigamente, de leste a oeste. É o Fernando Brandão. Brandão, que prazer ter você aqui em nosso Convite à Vida. Prazer é nosso, uma alegria muito grande estar no seu programa e parabéns pelo programa. Então você é alguém que, em função do seu trabalho, sobre o qual daqui a pouco falaremos, conhece o Brasil. Mas aquela música muito conhecida, o Brasil não conhece o Brasil. O Brasil conhece o Brasil, Fernando? Eu acho que ainda não. O Brasil é muito grande, muita diversidade, muitas nações habitam dentro do Brasil. Há um Brasil das comunidades ribeirinhas que ninguém conhece, quase ninguém conhece. Há um Brasil das margens das rodovias que cortam esse país, rodovias federais, estaduais. Há um Brasil debaixo dos viadutos desse país. Há um Brasil no litoral do Nordeste de crianças sendo usadas na prostituição. Há um Brasil dos sertões brasileiro. Há um Brasil do Sul. Há um Brasil do Norte, do Amapá, do Oiapoque. Lugares onde eu ouço as pessoas dizerem: aqui é terra de ninguém. Então eu acredito que o Brasil ainda não é conhecido. Por exemplo, as comunidades ribeirinhas da Amazônia. Ali está a maior pobreza do Brasil. Fala-se muito em Amazônia. ONGs internacionais, governo, a própria imprensa, fala-se muito em Amazônia, em defender a Amazônia, em salvar a Amazônia. Mas quando se refere à Amazônia, se refere às árvores, os animais, ao solo, à biodiversidade. Mas as pessoas da Amazônia estão esquecidas. Comunidades que vivem 10 dias de barco distantes de Manaus, onde não tem luz elétrica, onde não tem infraestrutura nenhuma. Ainda hoje? Ainda hoje, onde quase 100% são analfabetos, o índice de analfabetismo é muito grande, as pessoas não têm acesso ao mínimo necessário. As pessoas estão sobrevivendo ali de uma forma muito, muito precária. E você foi lá ver isso? Eu visitei várias comunidades no interior da Amazônia, conheci famílias, conheci vilarejos com 500 habitantes, 2.000 habitantes, pessoas que estão passando necessidades, principalmente na área da saúde. Não tem ninguém olhando para essas pessoas, Fernando? Olha, alguns grupos, algumas entidades, algumas ONGs, especialmente as entidades religiosas, grupos missionários que vão com equipes, descem os rios por barco. Algumas organizações têm seus próprios barcos que descem para fazer um trabalho de auxílio, levando médicos, dentistas, mas isso é uma gota no oceano. O governo não consegue atender todo mundo, os programas de governo não atendem todo mundo, há muita gente à margem ainda dessa realidade. Pensando ali na Amazônia, em termos quantitativos, o que temos aí de número de pessoas nessas condições? Olha, dados do IBGE são mais de 15.000 comunidades ribeirinhas na Amazônia Legal. Isso, vivendo na Amazônia Legal, são mais de 6 milhões de pessoas. Quando você fala Amazônia Legal, você está falando Amazonas, Amapá... Pará, Amapá, em todos os estados onde a Amazônia Legal, a floresta amazônica está... Além desse aspecto de saúde, o que você vê de mais dramático? Eu imagino que sejam as famílias, eu imagino que haja dificuldades muito grandes no plano familiar. O que você pôde perceber aí nesses lugares em relação às dificuldades, além da fome mesma, da falta de condições de saúde? O que mais você pôde perceber? Olha, o que me fez chorar, o que eu vejo de mais dramático é a condição das crianças. Sem expectativa de futuro. Crianças cheias de verminose, crianças analfabetas que não estão indo à escola, crianças que não têm perspectiva, que vão continuar ali tomando banho no rio e comendo ali, não ingerindo as proteínas e vitaminas necessárias para uma pessoa sobreviver. O resto da vida, consequentemente. O resto da vida, consequentemente também. Então, as crianças, para mim, é a maior dificuldade, o mais dramático é o que as crianças estão vivendo ali. E a família não tem como mudar esse cenário, não tem como, porque não tem uma escola perto.
Para se chegar a uma escola, talvez tenha que andar viajar quase que um dia de barco. Inviável. Então, os programas normais de escola para atender aquela região têm que ser revistos, porque a escola, do jeito que nós pensamos aqui no Sudeste, que o menino sai de casa para ir na escola, tem uma escola edificada onde a criança vai, mas lá não tem isso. As comunidades estão distantes e um dia de barco na escola, talvez a estratégia tenha que se mudar em termos de educação no interior da Amazônia. E nos grandes centros? Fernando, a gente anda aqui nos nossos bairros, Rio, São Paulo, e as pessoas dormem nas ruas, viadutos, você até mencionou isso. Também é uma população muito grande, não é? Israel, eu amo o Brasil, eu sou apaixonado pelo meu país, eu sou verde e amarelo, mas às vezes eu tenho vergonha do meu país. E a imagem que é transmitida para fora desse país é uma imagem que nos envergonha. Eu tenho vergonha das grandes cidades, das crianças pedindo nos sinais de trânsito. Eu tenho vergonha das crianças que estão sendo usadas para pedir esmola nos centros das grandes cidades. Crianças e famílias que estão dormindo debaixo de um viaduto que envergonha os prefeitos, as autoridades e que eles querem se livrar. Eu tenho vergonha de um Brasil que vive nas Cracolândias, que aliás não querem nem falar o nome Cracolândia, mas tem sim Cracolândia. Tem Cracolândia em São Paulo, tem Cracolândia no Rio. As autoridades não querem que fale isso. Não pode falar Cracolândia. Tem sim. Tem ruas, tem bairros nesse país que o tráfico, as drogas dominaram. São lugares dominados pelas drogas. Então, é Cracolândia mesmo. Tem Cracolândia no Rio, São Paulo, Recife, em vários lugares desse Brasil. Então, assim, os grandes centros têm problemas seríssimos. Nas ruas, a violência vai aumentando cada vez mais. Agora, tem um Brasil também, às margens das BRs desse país. Eu viajei de carro do interior da Bahia para o Rio de Janeiro, mais de 1.000 quilômetros. E viajei uma boa parte à noite com a nossa equipe. E passei em alguns lugares ali na divisa de Minas Gerais com a Bahia. Nos postos de gasolina, alguns vilarejos, crianças se prostituindo, crianças que sobem na cabine de um caminhão por R$2 para passar uma hora com o motorista. Vários, Tocantins também vi essa realidade lá. Crianças que estão se prostituindo nas margens das BRs desse país. E todo mundo sabe, o governador sabe, o prefeito sabe, as autoridades sabem. Eu conheci famílias que estão na 3ª geração da prostituição. A mãe foi, a avó foi, a filha agora está e estava grávida e provavelmente o filho vai também. Para ganhar R$2. Esse é um Brasil que nos envergonha. Fernando, é o seguinte, tem jeito? Com certeza. Mas isso no próximo bloco você vai responder. Se esse Brasil que nos envergonha, um dia pode ser um Brasil que nos dê orgulho. Com certeza. Continue conosco, Convite à Vida volta já com Fernando Brandão. Participe do programa respondendo a seguinte pergunta: o Brasil um dia será cristão? Entre os participantes, sortearemos o livro O Fruto do Espírito, de Israel Belo de Azevedo. Para responder, acesse conviteavida.org.br ou escreva para nós no endereço Praça Barão de Corumbá 49, CEP 20510-170, Rio de Janeiro, RJ. Confira os ganhadores no próprio site. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Convite à Vida de volta, entrevistando Fernando Brandão. E falávamos aqui sobre se algum dia vamos ter um Brasil do qual tenhamos orgulho e não um Brasil do qual tenhamos vergonha. Eu lhe perguntei, Fernando, depois desse retrato tão doloroso, amargo, a pergunta que fica é:
Que a pergunta da gente quando anda pelas ruas e vê as pessoas ali como pacotes de carne espalhados pelo chão, cobertos por um papelão. Isso digo nos grandes centros, debaixo dos viadutos, não é? Eu mesmo, nessa semana, estive em São Paulo e vindo para cá de carro, as crianças cruzando na frente, na Cracolândia ali, naquela região que você conhece tão bem. A pergunta é, o Brasil tem jeito? Esse retrato pode ser alterado? O que é que você tem feito? O que é que nós podemos fazer? Com certeza tem jeito. E eu acho que a raiz está na família, a estruturação da família. E aí entra os valores cristãos. Os valores cristãos na família. Deixe-me pegar um exemplo. Por que uma jovem com 12 anos de idade, é uma menina, lá do interior do Nordeste, está se prostituindo numa capital do Nordeste para atender turistas estrangeiros? Quem é o pai ou a mãe em sã consciência que quer, que deseja, que almeja, que sonha que a sua filhinha de 12 anos, às vezes de 10 anos, seja prostituta numa capital do Nordeste para atender estrangeiro e atender brasileiro também? Qual é a família em sã consciência que quer? Nenhuma. E não venha com história, autoridades ou quem quer que seja especialista dizer que não, que isso é normal. Não é normal, isso está errado. Você viu aquela quase campanha, né? Eu sou prostituta e sou feliz. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Quer dizer, qual é a família que está criando... vou botar o meu filho na escola ou minha filha porque eu quero que seja uma prostituta. Vai aprender. Para com isso, não existe isso. Então eu creio que há a solução. E a solução está na família. São valores na família que nós estamos abandonando. E a sociedade está pagando um preço muito alto. Um preço alto na violência, nas drogas, na destruição do caráter do ser humano. Esses valores cristãos nós estamos perdendo. A família está perdendo. E um outro fator que entra fundamental, a educação. Mas não é apenas uma educação formal, né? Uma educação que também que forme cidadãos, que forme cidadãs para este país. Senão não podemos abandonar os valores, especialmente os valores cristãos. E esta família, uma família estruturada com base em valores cristãos, com certeza não vai deixar os seus filhos irem para as ruas, irem para as drogas, irem para a prostituição. Então você é o diretor da Junta de Missões Nacionais dos Batistas Brasileiros. Exatamente. O que é que você e essa junta e os batistas têm feito para termos um Brasil do qual nós não nos envergonhamos? A Junta de Missões Nacionais é uma entidade dos batistas brasileiros que atua no Brasil há mais de 100 anos. É uma entidade filantrópica, é uma entidade que atua em vários projetos sociais sem receber dinheiro do governo. Ela é sustentada por doações das igrejas e dos batistas, das pessoas que amam essa obra e que investem nela. Então, ela tem vários projetos sociais na Amazônia, nas comunidades ribeirinhas da Amazônia, projetos como Cristolândia, que está retirando pessoas das ruas das Cracolândias. Hoje nós temos mais de 1.000 pessoas internas nos nossos centros de recuperação, em várias cidades, vários estados do Brasil, pessoas que foram tiradas das ruas das Cracolândias desse país. Atuamos também atendendo crianças em situação de risco, de vulnerabilidade social, através dos lares, que mantemos lares batistas, e um trabalho lindo que está sendo realizado em alguns estados do nosso Brasil, nos lugares onde as crianças, os menores infratores são internados, e nós temos uma equipe que trabalha com esses menores em parcerias com as secretarias de segurança dos estados para ajudar essas crianças que estão envolvidas em algum tipo de crime e que são retiradas das ruas e que precisam muito de ajuda, Agora, Fernando, o problema é que há uma certa confusão, sobretudo entre aqueles que influenciam a opinião pública. Eu falei agora sobre Eu Sou Prostituta e Sou Feliz, uma campanha que felizmente não aconteceu de modo efetivo. Do outro lado, alguém dizendo que vamos liberar a maconha. Eu me lembro que eu li um psiquiatra de Brasília, ele dizendo, cada vez que um desses aí, vamos chamar aqui de deslumbrado aí, mesmo já em idade avançada como o nosso ex-presidente Fernando Cardoso, levanta a bandeira dessa, no dia seguinte é mais gente com overdose lá no meu consultório, lá no serviço público que eu atendo, né? Eu acho que é um pouco de irresponsabilidade em algumas causas
que algumas pessoas levantam. Você não percebe também isso não, Fernando? Eu percebo. Eu gostaria, você citou aí o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que é uma pessoa que eu admirava muito, e eu queria convidar o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso para trabalhar conosco um dia como voluntário dentro da Cracolândia de São Paulo ou aqui no Rio de Janeiro. Eu queria convidá-lo para trabalhar 2 dias, 3 dias, uma semana como voluntário, para ele conhecer a realidade daquelas pessoas que começaram aos 12 anos, aos 15 anos de idade usando maconha, que ele defende a bandeira da liberalização das drogas, da maconha. Eu queria convidá-lo. Eu acho lamentável uma pessoa como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso levantar esse tipo de bandeira. Tem um peso sua palavra. Um peso. Né? Tantas bandeiras no Brasil ele poderia assumir para ajudar as crianças desse Brasil. Assumir logo a bandeira das drogas, eu acho que não combina com ele, com a história dele, com a pessoa, com o caráter dele. Eu acho que não combina. Eu acho que ele não foi feliz nesse aspecto e eu quero convidá-lo a trabalhar. Insistido. Eu queria convidá-lo para vir trabalhar conosco como voluntário um dia com a nossa equipe na Cracolândia, para ele conhecer algumas histórias, porque certamente ele nunca deve ter passado um dia de trabalho dentro da Cracolândia de São Paulo, que aliás é a cidade onde ele mora. Eu acho que liberar maconha, liberar isso, vai incentivar mais ainda. Você vê que o álcool é uma droga legalizada, e o trabalho que se tem aí, com tantos acidentes em função do álcool. Então essa coisa de que vai liberar e que vai diminuir, vai evitar a violência, isso não é por aí não. Nós não temos condições, com dados, com estatística para poder afirmar isso. Eu acho lamentável esse posicionamento de algumas autoridades e da própria imprensa no Brasil de defesa das drogas. Eu acho que é não conhecer o que é o ser humano, né? Que tem a sua dimensão de bondade, mas tem a sua dimensão de tragédia, de gostar do que é ruim, isso comigo, com você, com todos nós. Mas a pergunta que eu quero lhe fazer, Fernando, é a seguinte: são tantas coisas para fazer, quanto mais se faz, mais se tem para fazer. Isso não lhe dá uma sensação de desânimo, de desalento? Você tem um número de voluntários suficiente para isso? Os recursos financeiros que isso demanda, esse pessoal, por exemplo, enterrado come muito, não é? Tem recursos financeiros para sustentar essas pessoas, mais de 1.000 ao redor do país ali de voluntários, mas isso eu quero ouvir você daqui a pouco. Convite à Vida volta com o Fernando Brandão, que é o diretor-geral da Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira, que agrega todas as igrejas batistas no Brasil, falando sobre um Brasil do qual um dia nós poderemos nos orgulhar, não esse que nos envergonha nos dias de hoje. Participe do programa respondendo a seguinte pergunta: o Brasil um dia será cristão? Entre os participantes, sortearemos o livro O Fruto do Espírito, de Israel Belo de Azevedo. Para responder, acesse conviteavida.org.br ou escreva para nós no endereço Praça Barão de Corumbá 49, CEP 20510-170, Rio de Janeiro, RJ. Confira os ganhadores no próprio site. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Se Deus tivesse uma geladeira, seu retrato estaria na porta. Ele lhe manda flores toda primavera e uma nova aurora a cada manhã. Sempre que você quiser conversar, ele estará pronto a ouvir. Aceite a realidade, ele é louco por você. Quando a vida está difícil, não conseguimos perceber o cuidado de Deus conosco, mas Max Lucado quer reacender essa esperança em seu coração com o livro Deus está com você. Sinta o toque e o carinho de Deus através das palavras de Max Lucado. Deus está com você. Adquira já o seu exemplar.
Convite à vida, aqui conversando com Fernando Brandão, diretor executivo da Junta de Missões Nacionais, uma organização da Convenção Batista Brasileira que procura atuar nas várias frentes em todo o país para tornar o nosso Brasil um país melhor. Eu lhe perguntei, Fernando, sobre recursos humanos, recursos financeiros, ânimo pessoal diante dessa tarefa de a toda hora encher um balde que está sempre vazio. Os recursos são sempre limitados, tanto recursos financeiros quanto humanos, voluntários, porque a demanda é muito grande. Quanto à motivação, eu sempre estou motivado. Motivado porque o que nos motiva é o amor cristão. O que nos motiva é a paixão por isso tudo quando a gente olha a história de Jesus. Quando a gente vê Jesus andando pelas ruas e vilarejos, tocando em leprosos, em cegos, em aleijados, cruzando o mar da Galileia para ir do outro lado na terra dos Gadarenos encontrar 2 endemoniados que viviam nos cemitérios, curá-los e retornar, sendo rejeitado pela cidade. Então, o exemplo de Jesus é a nossa maior motivação. Agora, a solução disso tudo, eu acho que passa pela sociedade. Um detalhe muito importante é que, às vezes, a sociedade cria o problema e joga para o governo resolver. E eu quero fazer uma defesa aqui do governo. Eu não tenho militância política nenhuma, não sou vinculado a nenhum partido, a nenhum governo. Mas quero defender um pouco o lado do governo. Porque a sociedade, as famílias desestruturadas, as famílias que estão incentivando, às vezes, os filhos a usarem drogas, as noites das baladas desse país, quer dizer, todo mundo usando drogas, quer dizer, nós vivemos numa sociedade liberal, então a sociedade gera os problemas, agora o governo vai resolver. Eu acho que a própria sociedade é que tem que dar a solução. E aí eu vejo uma grande oportunidade para as entidades que estão organizadas, como as igrejas. As igrejas deveriam ser a maior porta de solução, com o evangelho de compaixão. Não esse evangelho que a gente vê de troca, de venda aí na televisão, que eu acho que é até uma vergonha esse tipo de evangelho, mas o evangelho de compaixão e misericórdia. As igrejas evangélicas poderiam fazer muito mais. Os templos, as instalações, os recursos profissionais, os cristãos que estão dentro das igrejas evangélicas que têm condições de ajudar a mudar esse país. Eu acredito que através das igrejas nós podemos abençoar esse país e mudar muitas realidades, muitas, porque a esperança, eu creio que a esperança está nos valores cristãos. E quem está com esses valores cristãos? As igrejas. Então eu acho que a rede de igrejas igrejas presentes em todas as cidades desse Brasil, todas as cidades desse Brasil tem uma igreja evangélica, tem alguém que invoca o nome de Jesus, que conhece os valores cristãos. Então a solução para os problemas do Brasil não está somente com o governo, com as políticas de governo. A solução está com a sociedade, de uma maneira geral. Uma pessoa está aqui agora conosco, nosso telespectador, nossa telespectadora, compartilha da mesma indignação e compaixão sua e das pessoas que trabalham com você. E talvez se perguntou, o que eu posso fazer para me integrar a esse movimento ligado em todo o Brasil a partir da Junta de Missões Nacionais? Então, o que você diria a essa pessoa? Eu quero... Fernando, eu quero ajudar você, eu quero ir junto com você. Como é que essa pessoa faz? Ela pode trabalhar conosco sendo voluntária. Em algum dos nossos projetos de Cristolândia, que trabalha com os dependentes químicos, retirando da rua, levando para o centro de recuperação. Presídios. Pode trabalhar nos presídios conosco, em hospitais, pode trabalhar no interior da Amazônia com alguma viagem, você que é um profissional, você que é um médico, você que é um dentista, pode ir numa viagem conosco num dos barcos que nós trabalhamos para levar gente ao interior da Amazônia. Você também pode entrar no nosso site, www.missõesnacionais.org.br e adotar um desses projetos financeiramente, contribuir mensalmente com algum valor para ajudar a sustentar qualquer valor. Para você ter ideia, só com alimentação, para alimentar mais de 1.000 pessoas diariamente que foram tiradas das ruas da Cracolândia. É um valor significativo. Do nosso caixa, mensalmente, sai mais de R$350 mil só para o sustento de Cristolândia no Brasil, sem receber, repito, nenhum centavo do governo. Nós não recebemos nenhum centavo do governo. É só de ofertas generosas de pessoas em todo o Brasil. Então a pessoa pode também ajudar doando roupas. A gente precisa de roupas em bom estado, doações de roupas, entregar para nós aqui, enviar para nós aqui no Rio de Janeiro ou em uma de nossas unidades. Basta entrar em contato conosco. Eu acho que tem muita coisa
que a sociedade pode fazer através dessas entidades, como a Junta de Missões Nacionais, para a gente mudar a história desse país e não ficarmos esperando que o governo resolva. Você sabe a grande frase do Enzminger, né? O missionário que atuou, ele escreveu um hino que diz: eu quero a minha pátria para Cristo. Você acha que esse sonho é possível ou é totalmente irrealizável, utópico? Esse sonho me mantém acordado, esse sonho me mantém vivo. Eu acordo e deito cada dia com esse sonho. Essa música do nosso saudoso Westminster é a minha oração, é a minha música preferida, é meu hino. É a minha mensagem aos batistas, ao povo de Deus em todo o Brasil. Minha pátria para Cristo. Essa é a minha motivação, essa é a minha missão, é o meu sonho. E eu creio que a pátria pode ser de Cristo Jesus. Não de um domínio evangélico, político evangélico, não é isso. Mas é uma pátria para Cristo, onde o coração das pessoas terão Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Quando a gente fala minha pátria para Cristo, não é que nós vamos tomar o poder desse país, que algumas pessoas confundem com política, não é isso. A gente quer o coração das pessoas louvando, servindo, adorando a Jesus e vivendo os valores cristãos na família, no trabalho e no exercício das suas atividades, da sua profissão. Os valores éticos do cristianismo, os valores de justiça do cristianismo, de liberdade, até de democracia também. Então nós cremos numa pátria para Cristo nesse aspecto. E eu creio sim, tanto que o nosso sonho, a nossa visão é evangelizar e discipular cada pessoa em solo brasileiro, não importa onde esteja, se dentro do presídio, se na Amazônia, se no sul, no norte, na pequena, na grande cidade, no sertão, lá na Caatinga, não importa. Nós sonhamos evangelizar e discipular cada pessoa em solo brasileiro para que elas... Num condomínio rico, num lugar de pobreza. Debaixo do viaduto. Porque é uma coisa interessante você evangelizar, transmitir os valores cristãos para alguém que está debaixo de um viaduto e alguém que está num condomínio de classe AA. E a beleza do evangelho, a beleza da mensagem do evangelho é que tanto naquele que está debaixo do viaduto como aquele que está lá no condomínio de classe AA, o evangelho tem o mesmo efeito, o mesmo impacto. Restaura, enche, traz sentido, traz valor à vida que os bens materiais não trazem. O evangelho é algo muito lindo e que a pessoa que tem o evangelho de Cristo Jesus no coração é muito abençoada, é feliz, é outra pessoa. Fernando, obrigado, mas eu quero que você venha aqui um dia só para falarmos sobre esse problema das drogas. Eu acho que vale a pena a gente fazer um programa específico, trazendo, quem sabe, alguém que saiu das ruas, está hoje até como voluntário em algum programa. Eu quero lhe agradecer, então, por hoje estar aqui e já deixar o convite para o próximo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui e estamos à disposição e queremos realmente voltar para debater esse assunto, principalmente no que tange à prevenção e o que as drogas têm causado na vida de uma pessoa. Acho que esse assunto interessa muitas famílias em nosso Brasil. Muito obrigado, doutor Israel, é uma alegria estar aqui. Eu só queria registrar aqui que eu fui seu aluno na minha época de estudante de teologia e quero agradecê-lo por continuar sendo o nosso professor. Convite à Vida, então, continua com outros quadros para você também se encher dessa vontade de fazer algo pelo nosso país. Participe do programa respondendo a seguinte pergunta: o Brasil um dia será cristão? Entre os participantes sortearemos o livro O Fruto do Espírito, de Israel Belo de Azevedo. Para responder, acesse conviteavida.org.br ou escreva para nós no endereço Praça Barão de Corumbá 49, CEP 20510-170, Rio de Janeiro, RJ. Confira os ganhadores no próprio site. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Se Deus tivesse uma geladeira, seu retrato estaria na porta. Ele lhe manda flores toda primavera e uma nova aurora a cada manhã.
Sempre que você quiser conversar, ele estará pronto a ouvir. Aceite a realidade, ele é louco por você. Quando a vida está difícil, não conseguimos perceber o cuidado de Deus conosco, mas Max Lucado quer reacender essa esperança em seu coração com o livro Deus está com você. Sinta o toque e o carinho de Deus através das palavras de Max Lucado. Deus está com você. Adquira já o seu exemplar. Quando a gente viaja, uma das maiores preocupações é onde se hospedar. Quem gosta de conforto, opta por um hotel, e quem prefere uma coisa mais em conta, escolhe os tradicionais albergues. Mas se essas acomodações saíssem totalmente do comum? Apesar de existir hotéis de gelo aí na Finlândia, Canadá, na Noruega e na Romênia, o hotel de Jukkasjärvi, eita nominho difícil de dizer, lá na Suécia é o mais antigo e mais famoso deles. Ele fica no Círculo Polar Ártico, em uma vila lá na Lapônia, e é famoso no mundo todo pelo seu cenário. Todo construído de gelo, as mesas, as camas, e o hotel funciona aí durante os meses de inverno, e quando o gelo derrete, lá no verão, ele precisa ser totalmente reconstruído. Ainda lá, no hemisfério norte, existe hotel para passar umas noites de um jeito bem incomum. No hotel, que tem um nome muito complicado, vou arriscar, vamos lá. Kakkislautanen, acho que acertei. Fica lá na Finlândia, os quartos são uma espécie de iglu, só que não são feitos de neve, e sim de um material transparente que não embaraça. A atração principal nesse caso não vai ser o hotel, mas sim a vista majestosa que você vai ter do céu. Lá você, com sorte, vai conseguir ver as auroras boreais, que por si só já são um espetáculo da natureza. Uma noite num quarto gelado como esse custa aproximadamente aí R$700. Localizado no sudoeste da Bolívia, o Hotel de Sal é todo construído em blocos de sal, tudo a cerca de 3.800 metros de altitude, em plena Cordilheira dos Andes. Ele fica meio a um salar que se chama Uyuni, que é o maior deserto plano de sal do mundo. As paredes, os pisos, as mesas, as cadeiras, a cama do hotel são todos aí feitos de sal, apenas as almofadas e os colchões são feitos de tecido. Talvez uma dúvida que você está perguntando aí, como é que são os banheiros desses hotéis? Eu posso te tranquilizar que eles são totalmente comuns e tradicionais, com seus pisos, com as suas pias, com os azulejos, enfim, como aí na sua casa. Até uma questão interessante que no hotel de gelo o piso já é pré-aquecido para evitar o seu contato com aquele gelo todo. Se você está cansado aí de dormir em voos econômicos, é só trocar aquelas poltronas desconfortáveis aí por uma bela cama na cabine de um Boeing 747-200. Ele fica estacionado fora do aeroporto de Arlanda, em Estocolmo, lá na Suécia. Os quartos têm TV de tela plana, acesso Wi-Fi e uma noite nesse hotel custa cerca de R$100. Agora, se você quiser dormir com muito conforto, cerca de 30 mil pés de altitude, dentro de um avião, basta você escolher uma cabine na primeira classe da Emirates Airlines, um voo entre São Paulo e Dubai. Lá você vai ter um quarto tranquilo só para você, TV de plasma, a comissária de bordo te oferecendo se você quer um cobertor de lã, um edredom. Pode escolher também entre pijamas de algodão, até de seda. Só que essa noite não vai te custar R$100, e sim aí algo em torno como R$20 mil. Do céu para o mar, o restaurante Itá, lá nas Ilhas Maldivas, fica literalmente debaixo d'água, 5 metros abaixo das ondas do Oceano Índico. O restaurante é rodeado por uma barreira de corais e conta com um vidro transparente que permite que os frequentadores admirem aí os cardumes de peixes e toda a vida marinha em volta dele. Apesar de não se tratar exatamente de um hotel, ele tem sido requisitado por vários casais em lua de mel que chegam a pagar até R$20 mil por uma noite. É necessário você fazer uma reserva aí com no mínimo de 14 dias de antecedência para que o pessoal ali possa montar o seu quarto. Aqui no Brasil, em pleno coração da selva amazônica, existe o Ariaú Hotel, que é um hotel com todos os seus quartos na altura da copa das árvores, tipo aquelas casas na árvore que a gente tanto queria quando era criança. Toda a estrutura dele é construída com palafitas e o gostoso de você ficar hospedado lá é que durante o dia você pode pescar piranha e à noite fazer sopa com elas.
Bem, esses foram alguns dos hotéis que fogem totalmente do comum. Se você gostou de algum ou tem alguma outra sugestão, manda um e-mail pra gente, uma carta, que a gente vai gostar muito de saber aí do seu gosto e do que você tem conhecido pelo mundo afora. Semana que vem eu estou de volta e não se esqueça que dentro de nós sempre vai existir um louco por viagens. A história do Paquistão é marcada por muitos conflitos. Espaço geográfico, política, terrorismo geraram guerras e violência, trazendo dor e sofrimento à população. Os conflitos com a Índia por causa da região de Caxemira, os ataques de grupos étnicos e religiosos como muçulmanos sunitas e xiitas trazem insegurança. Terremotos e temporais têm castigado a nação com fome e pobreza. Milhões estão desabrigados. 1.300.000 refugiados do Afeganistão vivem no país. A tensão piorou no país por causa do apoio dado pelas autoridades paquistanesas aos Estados Unidos no conflito com o Afeganistão. Com a morte de Bin Laden, em 2011, a pressão sobre os cristãos aumentou drasticamente. Em 10 anos, o índice de perseguição aos cristãos pulou de 18ª para 11ª posição. E poucos são os muçulmanos convertidos que têm coragem de declarar sua nova fé abertamente. Mais de 1/3 da população tem menos de 15 anos de idade. Interceda por essa nação onde milhares de jovens muçulmanos são motivados ao treinamento para se tornarem homens-bomba. Participe do programa de intercessão missionária e ore pela liberdade religiosa, por segurança e pela paz. A igreja precisa ser implantada em todo o país. Os poucos líderes precisam ter coragem para evangelizar e fazer discipulado. Profissionais da área de saúde e esporte são bem-vindos. Um hospital na capital Islamabad precisa de uma médica para atender mulheres. Você pode ir, pode orar, pode sustentar. A partir de R$20 mensais, através do programa de adoção missionária ou dando uma oferta específica, você pode ajudar a enviar missionários ao Paquistão. Ligue 0 Operadora 21 2122 1901 ou 0800 709 1900. Pois o seu poder alcançará os lugares mais distantes do mundo, e ele trará a paz. Miqueias 5, 4 e 5. Participe do programa respondendo a seguinte pergunta: o Brasil um dia será cristão? Entre os participantes, sortearemos o livro O Fruto do Espírito, de Israel Belo de Azevedo. Para responder, acesse conviteavida.org.br ou escreva para nós no endereço Praça Barão de Corumbá 49, CEP 20510-170, Rio de Janeiro, RJ. Confira os ganhadores no próprio site. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo
este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Se Deus tivesse uma geladeira, seu retrato estaria na porta. Ele lhe manda flores toda primavera e uma nova aurora a cada manhã. Sempre que você quiser conversar, ele estará pronto a ouvir. Aceite a realidade, ele é louco por você. Quando a vida está difícil, não conseguimos perceber o cuidado de Deus conosco, mas Max Lucado quer reacender essa esperança em seu coração com o livro Deus está com você. Sinta o toque e o carinho de Deus através das palavras de Max Lucado. Deus está com você. Adquira já o seu exemplar. Como é difícil o equilíbrio em relação à graça. Se alguns dizem que nós temos que nos comportar sempre direitinho para sermos merecedores da graça, outros dizem que, tendo a graça, podemos nos comportar de qualquer maneira, que nada nos tira a graça. São duas posições equivocadas. Eu gosto de pensar de modo bem simples. A lei não é o Evangelho. O Evangelho não é a lei. E o Evangelho não é sem lei. Temos que considerar muito bem isso. Senão nós nos confundimos. Vamos então colocar as coisas bem claramente. Nós não somos salvos pela lei, isto é, pela obediência à lei ou por fazermos obras boas. Porque nós somos salvos, nós buscamos cumprir a lei, obedecer à lei e ter uma vida de acordo com este Evangelho. Como eu gosto de dizer, a ordem dos fatores, neste caso, altera o produto. Em outras palavras, nós temos que ter sempre em mente que a graça nos impõe também um compromisso. O legalismo coloca a graça como consequência do cumprimento à lei. O seu oposto é o libertinismo. O libertinismo é a ideia de que tão poderosa é a graça, tão forte é a graça, tão magnífica é a graça, tão maravilhosa é a graça de Deus através de Jesus, que isso não nos impõe compromisso, não nos impõe responsabilidade, não nos impõe um desejo de uma vida segundo os mandamentos. Jesus nos disse bem claramente que aquele que ama a Deus guarda os seus mandamentos. Observe, aquele que ama a Deus não ama a Deus porque guardou os mandamentos, mas, amando a Deus, tem prazer nesses mandamentos. Como um dos salmos nos diz, na lei de Deus medita dia e noite. Um homem ou uma mulher, alcançado pela graça, precisa viver na perspectiva de que a santidade gera sabedoria. E a sabedoria está na obediência à palavra de Deus. Não por medo, nem por busca de recompensa, mas por amor. Assim como os nossos relacionamentos uns com os outros, devem esses relacionamentos ser pautados pela música da amizade, do amor. De igual modo, o nosso relacionamento com Deus
só pode ter como cifra a música do amor para com Ele. É esse tipo de relacionamento que Deus quer comigo e quer com você. É claro, para termos uma relação com Ele assim, nós temos que vencer muitos obstáculos, muitas mentiras, como esta: eu amo a Deus, eu faço o que eu quiser. Não, se eu amo a Deus, eu faço aquilo que Ele quer. Sabe por quê? Porque aquilo que Deus quer é o melhor para mim, é o melhor para você. Eu gosto muito de dizer que quando nós obedecemos a Deus, nós não tornamos Deus melhor, porque Ele é perfeito, justo, completo. Mas quando nós obedecemos a Deus por amor, nós, vou usar uma expressão popular, é que nos damos bem. Nada muda em Deus, mas muda em nós. Mandamentos sobre o corpo, mandamentos sobre a mente, mandamentos sobre o coração, mandamentos sobre relacionamentos. Quando nós obedecemos por amor a Deus, nós vamos longe na nossa caminhada. Por isso eu lhe convido a orar comigo assim: Senhor, ensina-me a cada dia a te amar. E por te amar, a cada dia, ensina-me a te obedecer. Senhor, ajuda-me a ter prazer na obediência amorosa a Ti. Tu sabes, Senhor, que eu sei que isso é o melhor, mas Tu sabes quantas vezes, o quanto é difícil esse equilíbrio na vida. Senhor, me ajude a viver na graça, obediente à Tua lei. Eu te peço isso em nome de Jesus. Que você possa dizer comigo, amém.